Se você perguntasse pro Darth Sidious Palpatine qual era o segredo para a dominação da galáxia, ele falaria para você sobre poder, medo e até mesmo a manipulação das grandes correntes do destino, a manipulação da própria força. Para um Sith, gente, a galáxia é nada mais que um tabuleiro de xadrez, onde apenas as peças mais fortes têm importância. E é exatamente aqui onde o plano do Sith começou a cair. A frase de Obi-Wan Kenobi lá na Vingança do Sith, onde ele diz que os Lords Sith são a nossa especialidade, é frequentemente entendida pela maioria dos fãs como uma piadinha arrogante aí para tentar calmar o Anakin e espantar um pouquinho o Conde Dooku. Só que na realidade, gente, aquilo era um fato. Os Sith nunca temeram Obi-Wan Kenobi, porque na visão deles, Kenobi era somente um Jedi mediano. Ele não tinha a conexão bruta que o Anakin Skywalker tinha com a Força, ou a sabedoria transcendental na Força que o Grão-Mestre Yoda tinha, ou até mesmo a agressividade sanguinária do próprio Mace Windu. Para os Lords Sith, o Obi-Wan Kenobi era nada mais que um Jedi eficiente, porém uma pessoa sem brilho, sem nada especial. Isso daí, gente, foi o maior erro que os Sith podiam cometer. A primeira vítima do Obi-Wan Kenobi foi o próprio Darth Maul. Ele foi o primeiro a cair nesse erro de cálculo. Lá em Naboo, o Darth Maul ele não via dois Jedi. Ele via um mestre poderoso, que era o Qui-Gon Jinn, e um acessório descartável, que era o seu aprendiz Obi-Wan Kenobi. A obsessão do Darth Maul com Qui-Gon Jinn, ela faz todo sentido dentro da lógica do Sith. O Qui-Gon Jinn era um rebelde, um homem de grande vitalidade e um perigo filosófico na Força. O Obi-Wan Kenobi, do outro lado, era apenas um bom aluno, um estudante leal de Qui-Gon Jinn. Quando Darth Maul atravessou o peito do Qui-Gon Jinn, ele sentiu naquele momento que a luta já tinha acabado. O que restava para ele fazer era somente a limpeza. No momento final, quando Darth Maul perdeu para o Obi-Wan Kenobi, essa que é a grande diferença, gente. Ele não perdeu para as habilidades de Kenobi com sabre de luz. Ele perdeu para a humildade do Obi-Wan Kenobi. Enquanto Darth Maul, de um lado, estava ocupado fazendo coreografias e celebrando, comemorando a sua vitória lá no topo do fosso, o Obi-Wan Kenobi, do outro lado, estava fazendo algo que um Sith consideraria impossível. Ele estava se tornando um condutor puro da Força, sem nenhum ego, pura humildade. Darth Maul não previu o salto de Obi-Wan Kenobi, porque para um Sith, alguém que tá por baixo, ou, entre aspas, aí, derrotado, não tem o direito de ser uma ameaça. Depois desse evento, Darth Maul passou o restante de sua vida tentando corrigir esse erro, só que ele nunca conseguiu realmente entender aonde que ele errou. Ele achava que precisava de mais ódio, quando na realidade, ele precisava de entender que Obi-Wan não lutava por si mesmo. Lá nos desertos de Tatooine, décadas depois, Darth Maul morreu em apenas 3 segundos, porque ele estava lutando, gente, com um fantasma do passado, enquanto na realidade, naquela época, o Obi-Wan já era um guardião do futuro. Conde Dooku também cometeu esse mesmo gigantesco erro. Conde Dooku, gente, ele é talvez o caso mais fascinante dessa subestimação do Obi-Wan Kenobi. Como um mestre da esgrima clássica, ou a forma de combate Makashi, Conde Dooku viu o combate como uma espécie de matemática, uma ciência de ângulos e elegância. Ele olhava para o estilo Sorizo, a forma de combate 3 do Obi-Wan Kenobi, a forma defensiva, e ele enxergava nela, gente, apenas covardia disfarçada de técnica. Para o Conde Dooku, o Obi-Wan Kenobi, ele era um neto que herdou os modos, só que ele não herdou os talentos do Qui-Gon Jinn, seu aprendiz falecido. Nas Guerras Clônicas, em vários duelos a gente consegue ver isso. Conde Dooku frequentemente brincava com Obi-Wan Kenobi. Ele jogava ele de um lado para o outro como se ele fosse um fantoche. Somente no duelo final, lá na mão invisível, acima de Coruscant, que esse erro, essa subestimação do Conde Dooku finalmente atingiu seu ápice. Ele esperava naquele duelo o Obi-Wan tradicional, o cara de sempre, hesitante, técnico, contido, com medo, e em vez disso ele encontrou uma roda de luz azul, como ele definiu na romantização da Vingança do Sith. A romantização da Vingança do Sith do Matthew Stover, ela explica isso pra gente de uma forma brilhante. Conde Dooku, ele percebeu que a defesa do Obi-Wan Kenobi não tinha brechas, porque o Obi-Wan não estava tentando vencer o duelo. Ele estava tentando apenas ser uma parede, uma muralha, contra a qual a roda do Sith se quebrava. É pura poesia. Conde Dooku naquele duelo, gente, ele sentiu medo pela primeira vez porque ele percebeu que o Obi-Wan Kenobi era o único Jedi que ele não conseguia ler durante o combate. Você não pode ler alguém que não deixa o ego transparecer na ponta da sua lâmina. Essa é a grande defesa do Obi-Wan Kenobi, a muralha da sua humildade. Outra pessoa que também cometeu erros contra Obi-Wan Kenobi foi o próprio Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, gente, conheceu o Obi-Wan Kenobi melhor que qualquer outra pessoa, e foi exatamente esse excesso de
familiaridade que cegou ele quando ele se tornou Darth Vader. Existe aqui uma diferença. Vader não subestimava o poder de Obi-Wan Kenobi quanto os outros subestimavam. Vader, do outro lado, subestimava a sua determinação. Lá em Mustafar, Vader estava bêbado com seu novo poder no lado sombrio. Ele acreditava fortemente que a força bruta superaria sem sombras de dúvidas a estratégia pura do Obi-Wan Kenobi. Quando o Obi-Wan Kenobi no High Ground disse que tinha vantagem do terreno alto, o terreno elevado, ele não estava falando apenas da geografia, localização ali que ele estava. Ele estava falando tanto da sua moralidade quanto de sua clareza mental. Anakin Skywalker falhou em perceber isso. Depois de perder para Obi-Wan Kenobi, Vader passou 19 anos transformando Obi-Wan Kenobi em um monstro em sua mente. Nos jogos Force Unleashed do Galen Merrick Starkiller, ele programou até mesmo lá o droid Proxy para tentar matar o Obi-Wan Kenobi. Ele torturou informantes e ele destruiu vilas inteiras buscando o Obi-Wan Kenobi. O Lord Vader estava convencido de que o Obi-Wan era o arquiteto de toda a sua miséria. Para o azar do Lord Vader, eles se encontrariam no futuro novamente lá na Estrela da Morte. Durante esse reencontro, Vader inicialmente ficou tenso, ele ficou surpreso. Ele esperava um duelo épico, assim como eles tinham no passado antigamente. E em vez disso, Vader dessa vez encontrou um velho fraco, que não conseguia nem se defender direito e que inclusive abaixava até mesmo a sua guarda no momento mais importante do duelo. No entanto, no momento que Vader cortou o Obi-Wan Kenobi, matou ele, esse momento, em vez de trazer paz para o Vader, trouxe ainda mais tortura para ele. Vader queria um cadáver para provar sua superioridade, mas Obi-Wan Kenobi do outro lado deu a ele apenas uma presença onipresente na força, uma presença em toda a galáxia que Vader agora jamais conseguiria matar. Ele transformou a vitória física de Vader em uma derrota existencial permanente. Agora, para finalizar, o pior erro de todos foi, sem sombras de dúvidas, de Darth Sidious, Palpatine. Esse daí era o mestre dos planos de longo prazo, só que ele tinha um preconceito que era fatal. Ele acreditava que todo mundo tinha um preço ou um ponto de fraqueza. Palpatine tentou quebrar o Obi-Wan Kenobi de todas as formas. Emocionalmente, através da morte da Satine Kryze, seu amor do passado nas mãos de Darth Maul. Fisicamente, em missões suicidas durante as Guerras Clônicas. E ideologicamente, tentando corromper o seu aprendiz, Anakin Skywalker. O que o Sidious não conseguiu perceber aqui, gente, é que o Obi-Wan Kenobi era aquele Jedi de gelo, enquanto os outros Jedi, como o Anakin, queimavam com a paixão, ou até mesmo um Yoda brilhava como se fosse uma luz na galáxia. O Obi-Wan Kenobi, ele simplesmente existia. Quando o Palpatine riu na cara do grão-mestre Yoda por ter enviado o Obi-Wan Kenobi para enfrentar o Vader lá em Mustafar, Palpatine nesse momento cometeu o seu erro que custou mais caro. Ele achava fortemente que o amor de Anakin por Obi-Wan Kenobi o tornaria ainda mais forte na hora de matá-lo. O que faz sentido, né, na lógica Sith aí, quando você mata uma pessoa que você ama, você se torna mais poderoso no lado sombrio. Só que o Palpatine não previu que o Obi-Wan ele faria o que fosse necessário. Ele não conseguiu prever que o Obi-Wan deixaria até mesmo seu irmão queimando na lava para salvar a galáxia. A mesma falta de percepção aí, de enxergar a determinação do Obi-Wan Kenobi que o Anakin cometeu, o Palpatine, gente, como vocês conseguem ver aqui, ele cometeu também o mesmo erro. No final das contas, os Sith, eles estavam certos em apenas uma coisa. Obi-Wan Kenobi não era um monstro de poder como um Yoda ou um Anakin. Ele não era um pequeno obstáculo, uma pedra no sapato de Palpatine. Ele era uma fundação sobre qual a resistência foi construída. Ele foi a base da Aliança Rebelde. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham sobre essa análise? E se você gostou do vídeo, cara, não subestime o Obi-Wan Kenobi, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.